Olá pessoal, que bom! Estamos aqui novamente no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida, pela minha vida também, glória a Deus, aleluia. E por esta oportunidade que nós temos de ministrar a palavra de Deus. E a semana passada a gente começou um novo módulo, e esse módulo vai tratar a respeito da fé. O justo viverá por fé. E aqui está a nossa apostila, ela já está disponível para aquisição aqui na livraria da igreja, ok? E agradeço a Deus pelo teu interesse, pela tua fidelidade, acompanhando esses módulos que nós temos trazido aqui para vocês, ok? Mas o enriquecimento do assunto só é possível através de um processo participativo lá no seu grupo de amigos. Aí, cada um manifestando a sua opinião e tirando as suas dúvidas, e a função do líder é trazer o esclarecimento para todos ali que estão no grupo, tá ok? Porque qual é o nosso objetivo? Edificar a igreja, edificar a nossa vida cristã, edificar a nossa fé. Ok? Muito bem, então hoje nós vamos começar com o estudo número 1. E, evidentemente, nós vamos estar citando fatos que aconteceram ao longo da vida de Abraão, que é considerado o pai da fé. Ok? Vamos lá, então. Estudo número 1, falando de confiança. Confiança para quê? Para obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus. Basicamente, esse é o ponto que nós vamos trazer aqui. Não tenha medo de confiar o dia de amanhã que você não conhece, não tem como controlar, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não tenha medo de confiar o dia de amanhã ao único Deus conhecido, que é o Deus da Bíblia. E, na verdade, o dia de amanhã não é tão desconhecido assim, não é mesmo? Nós temos profecias, nós temos promessas, e eu disse a semana passada que o futuro que eu quero é o que eu semeio hoje, ok? Então, nós temos que ter uma postura de semeadores. Nós semeamos as promessas de Deus hoje pela fé e amanhã a gente colhe, claro, porque esse é um princípio que Deus estabeleceu. E vamos nos concentrar aqui no chamado de Deus na vida de Abrão, porque depois ele tem o nome mudado. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz para Abrão: deixe sua terra natal, sua parentela, seus parentes e a família de seu pai, casa paterna, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Esse foi o chamado de Deus para Abrão. Bom, Abrão vem lá de Ur dos Caldeus, né? Lá no Iraque. E segundo o relato de Estevão, que está lá em Atos, capítulo 7, Deus já falou com Abraão, é o que dá a entender, que Deus já falou com Abraão lá em Ur de Caldeus. Aí ele pega o pai, que ainda estava vivo, e toda o seu grupo, e vai no sentido de Harã, que fica lá para o lado da Síria, mais lá para cima. Bom, só que Deus falou, né, para deixe a tua parentela.
O chamado, ele tinha uma especificidade. Porque o pai de Abrão, Terá, ele vinha do paganismo, da idolatria. E aí não bate com o único Deus vivo e verdadeiro, que é Espírito. E a condição para nós nos relacionarmos com Deus e servirmos e servi-lo é pela fé. Aí a idolatria é um obstáculo. Bom, lá em Harã, o pai de Abrão falece. Aí ele pega o restante do grupo e vai no sentido da terra de Canaã. Na verdade, o pai de Abrão seria um empecilho por causa da sua ligação com a idolatria. E como é que Deus falou com Abrão? É uma voz audível falando com ele, mas Deus é espírito, pode ser um caso de teofania, mas a Bíblia não dá detalhes desse evento. Deus falou com Abrão, Abrão ouviu, entendeu e acatou aquele chamado e simplesmente partiu, obedeceu. Ele não entrou num processo de racionalização, de planejamento, para onde que eu estou indo, será que eu tenho condições, fez uma avaliação. Não. Se você entra num processo de racionalização, você está se comportando exatamente como o homem natural. Porque ninguém faz nada se não planejar para ter o máximo de garantia para atingir aquele alvo. Mas a fé, ela tem outra pegada, porque Deus não dá todas as informações. Porque a nossa fé, ela cresce, ela se desenvolve, ela se enraiza ao longo do processo. A nossa fé é provada. Deus não dá todos os detalhes, até por duas coisas. Primeiro que a nossa fé tem que ser, ela tem que passar por um processo de prova, de amadurecimento, de confiar em Deus. Esse é um lado. O outro lado é uma questão estratégica. Deus não dá todas as informações por causa do diabo. Essa coisa é muito bem trabalhada. Deus na sua soberania e na sua sabedoria. Agora veja bem, Deus não fez um convite, não fez uma sugestão. Deus falou de forma imperativa, como uma ordem. Agora, para Abrão ouvir isso e obedecer, Abrão já vinha aquela coisa do Espírito Santo trabalhar no seu coração, no seu entendimento, mesmo que ele não conhecesse tudo, mas ele estava atento, sensível. E quando ele teve esse encontro com Deus e ouviu a voz de Deus, de alguma forma a sua vida foi transformada, ou o começo de uma grande transformação deu-se início ali, quando Deus falou com Abrão. E a mesma coisa acontece na vida do crente. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós somos transformados. O impacto da sua luz, da sua virtude, da sua glória, impacta a nossa vida. E não é fácil sair de uma situação de conforto e ir para um lugar que você não conhece e depender da graça de Deus. Isso é fé. Ok? E o Abraão aqui não atendeu todas as especificações de Deus. Por exemplo, ele sai com o pai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. Deus falou, sai da tua parentela. Ele leva o sobrinho Ló. Quer dizer, ele começa a levar peso. Aí Deus vai ter trabalho para resolver essas questões dos pesos, atrasando o processo, dificultando o processo. Veja bem, preste atenção naquilo que Deus te disse.
o chamado, a especificação do chamado de Deus na tua vida. Não fique tirando coisas e nem acrescentando coisas, porque serão distrações que vão trazer algum tipo de prejuízo, seja no tempo, seja na dificuldade da execução do chamado de Deus na tua vida. Ok? Esse é o ponto do começo da vida de Abrão, um homem com quem Deus faz uma aliança tremenda, porque dos lombos de Abrão vem a nação de Israel, aí é o filho da promessa, Isaque, e das costas do filho da promessa, Isaque, vem o Messias. É algo grandioso, o plano redentivo em plena execução ali, naquele momento, através da vida de um homem que se moveu em obediência de fé. É isso, o ponto é esse. Aí, para reflexão no seu grupo de amigo, ou para a sua reflexão, você que está me vendo, me ouvindo, alguma vez o Senhor te chamou e não lhe deu todos os detalhes que estava por vir? Isso já aconteceu na tua vida? Na minha já. E olha, pela minha obediência, Deus trouxe uma grande bênção na minha vida. E o que o ajuda a confiar em Deus, mesmo que você não tenha todas as informações de que precisa, aonde que você se agarra nesta hora? É na tua fé, na tua confiança em Deus. E aqui nós concluímos esse primeiro estudo com o texto que está em Salmos 56, do versículo 3 ao versículo 14. Confio em Deus e não temerei. Confio em Deus, uma atitude, uma postura, uma decisão, uma escolha da minha parte, e não temerei o que vem amanhã. Porque a minha confiança em Deus se baseia no meu relacionamento com Ele e na sua fidelidade, no seu poder e na sua boa vontade para com a minha vida. Ok? O espírito da fé tem essas características. E aqui o texto diz: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Primeiro, o único Deus vivo e verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso. Confio em Ti, ó Deus, e o louvo pelo que tens prometido. Eu confio em Ti e não terei medo de nada do dia de amanhã. Que poderá fazer-me o homem, se a minha vida está nas Tuas mãos, ó Deus? É uma atitude de fé, ok? E nós andamos assim, nós servimos a Deus assim, ok? Medite sobre isso, sobre a natureza, a qualidade da nossa confiança em Deus, ok? Vamos para o estudo número 2, para a gente fechar esses 2 estudos no dia de hoje. Avançando um pouco mais. Obediência completa, pegando a especificidade do chamado de Deus para a vida de Abrão. Não é para acrescentar nada e nem tirar nada, simplesmente obedeça ao que Deus te disse. Todo acréscimo ou tirar alguma coisa só vai atrapalhar. Isso é distração. E sabe quem usa isso? O diabo. No sentido de atrasar o processo e criar dificuldade. Porque você começa
a perder o foco daquilo que Deus pediu para você. Não se distraia querendo fazer mais do que Deus te pediu, ou querendo fazer menos do que Deus te pediu, ou querendo fazer de um jeito diferente. Não vai funcionar. É exatamente o que Ele pediu. E aí, se você não tem revelação, entendimento, você vai buscar a face do Senhor, você vai se prostrar diante dEle pedindo entendimento, revelação. O Espírito Santo está aqui para isso. Glória a Deus por isso. Não nos falta direção, não nos falta capacitação. A questão é você estar disposto a buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia é clara, não é? Que quando nós buscamos a Deus de todo o coração, movidos por um espírito de fé, de obediência, Ele se deixa ser encontrado por nós. Ou seja, não nos faltará direção, graça, capacitação. É algo do caráter de Deus. Aquele que chama é fiel, aquele que chama é o Todo-Poderoso. E Ele sustenta a sua palavra. A nossa fé, a nossa confiança está na palavra daquele que não mente, daquele que não é fraco, muito pelo contrário, é o Todo-Poderoso. Mesmo que as circunstâncias, que a opinião das pessoas se levantem como oposição, com um espírito de engano, querendo trazer confusão, nós nos concentramos naquilo que Deus falou. A gente não pode ficar vacilando, porque senão a gente se perde no chamado. Deus é Deus e digno de toda a minha confiança e obediência. Ponto. Não encontrarei descanso, paz, alegria em outro lugar, exceto em sua santa, perfeita, agradável vontade, uma vontade que ultrapassa todas as minhas noções, informações acerca daquilo que Ele me disse ou daquilo que Ele planejou para a minha vida, pedindo obediência. Isso é fé, de você confiar plenamente no Deus que te chama. Então, ali em Gênesis 12, 5, um pouquinho para frente do estudo anterior, que era 12, 1, Abrão tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã. Aí ele já não está mais em Ur dos Caldeus, ele já está em Harã. Seu pai faleceu. Aí é hora de partir em direção à terra prometida, Canaã. Harã não é a terra prometida, é apenas um lugar no percurso em direção à terra prometida. Ok? E a questão é que você vai levando peso e peso vai atrasando o processo. É simples assim, você tem que ter discernimento, prestar atenção nessas coisas, ok? Então, o seu pai, Terá e Ló eram pesos, acréscimos, porque Deus não mandou levar. Simples assim. Então, aí tem que esperar o falecimento do pai, que demorou algum tempo. Aí tem Ló, que é um peso, e depois Ló se transforma em motivo de batalha espiritual na vida de Abraão, ok? Então, você vai vendo como isso vai dificultando o processo, e Deus tem que fazer com que tudo isso seja trabalhado para que a finalidade
o propósito final do chamado de Deus na vida de Abrão se cumprisse. Vai dar trabalho para Deus, é só isso. Tá bom? E veja bem, Ló trouxe problema. Terá ligado ao paganismo e à idolatria. Problema também. Então Deus vai ter que trabalhar isso, para que a promessa do Messias se cumprisse através do chamado de Abrão. Ok? Por isso que Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela, sai, porque a influência não é boa. Eu sou um Deus que é espírito. Os que eu chamo andam pela fé. A idolatria só vai ser maldição, embaraço na tua vida. O relacionamento comigo é um relacionamento de comunhão pela fé. Então, Abraão tinha que quebrar certas estruturas e paradigmas na sua vida para andar com Deus. E isso é a mesma coisa na nossa vida, não muda nada. Ok? Não podemos ficar carregando peso, muleta ou qualquer outra coisa para facilitar a nossa jornada. Não! A nossa jornada é a jornada da fé. Eu me apoio em Deus e nas suas promessas. E Ele é fiel. As muletas não são fiéis e vão acabar embaraçando o meu caminhar com Deus, atrapalhando o meu crescimento e a edificação da minha fé, da minha comunhão com Deus. Ok? Então, quando Deus te chama para alguma coisa, não fique procurando alternativas, acrescentando, tirando, querendo ajudar a Deus. Não, simplesmente obedeça ao que Ele disse. E aquilo que Ele não disse, ao longo da caminhada da nossa obediência de fé, Ele vai trazer os detalhes. Os detalhes vêm ao longo da caminhada. A nossa fé é provada, ela é desenvolvida. Esse é o processo pedagógico do Espírito Santo. A nossa jornada é espiritual, por isso que ela é movida pela fé. Não é religiosidade onde eu fico me agarrando, me apegando a coisas. Não. A única coisa que me sustenta é a palavra de Deus, que não cai por terra. Ok? Então, a qualidade da minha resposta é uma qualidade movida por fé, por obediência completa, e não uma obediência misturada, acrescentando, tirando, mudando. Não, só atrasa o processo e vai dar trabalho. Ok? E a obediência perfeita, integral, é a maneira correta de Deus fazer algo extraordinário, tremendo na tua vida. Aí, para a tua reflexão, se Deus te chamou para algo, e eu tenho certeza que sim, como é que você está respondendo ao chamado de Deus? Você está gastando tempo naquilo? Você está investindo naquilo? Ou você está prestando atenção na opinião de terceiros, ou no desenvolvimento de cenários e circunstâncias? Não, concentre-se naquilo que Deus colocou para a tua vida. Não queira copiar o chamado de outros, porque o chamado é pessoal, ok? E que atitudes ou decisões você tem tomado para que o chamado de Deus na tua vida se desenvolva e resulte em mais glória para Ele? Sabe, eu não posso me perder pelo caminho, me distraindo.
Quando Deus, lá no começo da minha vida cristã, foi a primeira coisa que Ele mexeu na minha vida, Ele me colocou no caminho do ensino, de trabalhar a questão da palavra. Olha, isso foi em 1989. Eu mal conhecia a Bíblia, mas foi isso que Ele colocou bem diante do meu caminho. E Ele já me levou pelo caminho de uma reflexão expositiva da palavra, de uma teologia sistemática, bíblica, consistente com a palavra. Ele começou assim na minha vida e tem sido assim até o dia de hoje. E olha o que eu já coloquei de tempo da minha vida, de dinheiro nesse negócio, não é brincadeira, porque você tem que investir naquilo que Deus te deu para você. Não é para ficar parado, não é para ficar passivo. Você tem que ser ativo e proativo com relação ao chamado que Deus colocou para a tua vida. Ele pode acrescentar mais coisas? Claro que pode. Ele pode mudar? Claro que pode. Deus é soberano. Mas o que não pode é você não completar a carreira dentro daquilo que Deus te chamou, porque aí você perdeu o alvo, o foco. Nós temos que confiar em Deus e nas suas iniciativas, e eu tenho que responder. Como que eu tenho respondido? Se Deus me chamou para o ministério da palavra, quanto tempo eu tenho que gastar com a palavra? Quase que o tempo todo que eu tenho na minha vida. E quanto mais você responde, mais revelação, mais unção Deus vai trazendo na tua vida, por uma questão de honrar a minha fé, a minha obediência. E Ele vai fazer o mesmo na tua vida com o chamado que Ele tem para você. Ok? Medite nessas coisas, pense sobre isso. Faça uma reflexão e peça ao Espírito Santo para estar falando com você. E eu quero encerrar aqui, lendo 2 textos aqui. O primeiro, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje te ordeno. É para guardar. É para desenvolver, é para aprofundar, é para ruminar, e Deus vai trabalhar aquilo. É uma semente que Deus lançou na tua vida, no teu coração, e você tem que responder, não é? Aqui o texto diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão ou deverão estar sempre, continuamente no teu coração. Não se afaste do chamado que Deus trouxe para a tua vida, porque é disso que nós estamos falando. E o outro texto está em Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, confirmando um no Velho Testamento, o outro no Novo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro grande mandamento de Deus para a vida de todo aquele que se dispõe a seguir a Cristo. Tudo começa por aí, ok? Aqui Jesus ratificando algo que já estava lá no Velho Testamento. E para encerrar, uma palavra que Deus trouxe a Josué, quando ele se levanta como líder na nação de Israel, após a morte de Moisés. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Olha aqui, a minha ordem. Não foi isso que eu estabeleci para a tua vida? Seja forte e corajoso. Não é para amarelar, não é para ficar com medo, entrar em pânico. Não tenha medo, não fique assustado.
Fui eu que falei, fui eu que ordenei. Porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que você for. É Deus quem garante o sucesso, a realização do chamado que Ele estabeleceu para a nossa vida. Mas você tem que estar dentro do chamado e não fora. Ok? Graças a Deus. Assim nós concluímos os 2 primeiros estudos da nossa apostila. Que você tenha uma semana abençoada, medite nessas coisas, que você tenha uma semana desafiadora, para que a tua fé possa crescer, confiando em Deus e nas suas promessas, que você tenha uma semana abençoada. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.